Principais mudanças na declaração de imposto de renda de 2024, referente ao ano base de 2023. Esse é o tema de hoje no canal Assessorando. Sejam bem-vindos ao canal Assessorando e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia e bater um papo sobre declaração de imposto de renda da pessoa física de 2024, referente ao ano base de 2023. Tem mudanças significativas. Nós vamos fazer aqui um acompanhamento das principais mudanças, o que ocorreu de novo, quem está obrigado, qual que é o prazo para ser entregue. Já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo e vamos já diretamente para as mudanças. Período de entrega. A declaração iniciará no dia 15 de março de 2024, em uma sexta-feira. Irá até o dia 30 de maio de 2024, também numa sexta-feira. Lembrando que a responsabilidade é do contribuinte, né, pela atualização das informações da declaração pré-preenchida. Então, se você utiliza a pré-preenchida e precisa ali complementar a informação, é de responsabilidade do contribuinte. Você tem também o uso exclusivo para usuários da conta .gov.br níveis ouro ou prata, também para declaração pré-preenchida. Há 3 formas de fazer a declaração, né? Primeiramente, o próprio contribuinte acessando com nível ouro ou prata ou seu certificado digital, ou ainda autorizando, né, dando autorização de acesso para terceiros, via o serviço Meu Imposto de Renda ou por procuração eletrônica. Vencimento, né, vencimento das cotas. Então, se você entrega a declaração ali até o dia 10 de maio, faz a opção pelo débito automático, né, da primeira cota ou cota única. Para essa opção aqui de débito automático, você tem que finalizar a declaração, né, até o dia 10 de maio. Até 31 de maio, que é o prazo final da declaração de imposto de renda, vencimento da primeira cota ou cota única, as demais no último dia útil de cada mês, até 8 cotas, ou seja, finalizando ali até dia 30 de dezembro, isso não mudou, e até o 31 de maio para aquele que resolva, né, fazer a destinação ali dos fundos tutelares da criança, dos adolescentes e da pessoa idosa. Então, até esse valor sem parcelamento, né? Esse DARF não tem parcelamento, você faz a destinação ali. Então, veja que até aqui há uma mudança, mas nós temos, seguindo os anos anteriores, esse reflexo da data aqui é referente à pandemia, onde o prazo ali sofreu uma alteração. Isso tem se mantido. A restituição, mesma coisa, primeiro lote, segundo, terceiro, seguindo este cronograma. Restituição do imposto de renda segue a mesma regra do ano passado. Contribuintes idosos com idade igual ou superior têm prioridade. Depois, igual ou superior a 60 anos. Depois, cuja maior fonte de renda seja o magistério. Contribuintes que utilizam a pré-preenchida ou optam por receber restituição por PIX e, por final, os demais contribuintes. Então aqui tem o cronograma, né, mantido o cronograma do ano passado. Não houve alterações, está na dedução por dependente, continua a mesma coisa. Limite anual das despesas com instrução também continua a mesma coisa. Valor no limite anual para desconto simplificado e a isenção para maiores de 65 anos. Até aqui nenhuma mudança significativa, mas agora na obrigatoriedade vai ter. Começando pelos rendimentos tributáveis, quem recebeu no ano de 2023 rendimentos tributáveis superior a R$ 30.639,90, tá? Então, antes eram os 28 mil. Agora houve uma alteração para R$ 30.639,90, valor atualizado. Isto em razão das 2 tabelas progressivas do ano de 2023. Como é sabido, nós tivemos 2 tabelas, porque a partir de maio de 2023 o salário mínimo sofreu alteração e a faixa de isenção teve um ajuste. As deduções tiveram também ali um certo ajuste. Por esta razão, né, nós tivemos ali uma mudança na tabela. Eu fiz um vídeo aqui no canal, vocês podem procurar ele, que já há algum tempo eu demonstrava esse valor aqui, tá? Já tinha chegado nesse valor. Eu vou transcrever aqui o cálculo que eu tinha feito à época. Muito da aplicação da legislação, você coloca as 2 tabelas de isenção, porque é a soma mês a mês.
Somando a primeira faixa de isenção, ou seja, até dia 30 de abril, e depois a partir de maio até dezembro, nós chegamos na faixa de isenção, né? Que é essa faixa de isenção, ela é até divulgada pela própria Receita Federal, já tinha sido divulgada. Então, este valor aqui, eu aplico um artigo da lei, um 25% sobre a faixa de isenção, e chego num limite tributável. Tá? Isso nós já tínhamos feito num vídeo, eu não me lembro de que data aqui, mas já tinha feito esse vídeo já muito bem antes da Receita Federal divulgar esses valores de renda tributável. Então está aqui a faixa de isenção publicada pela Receita Federal e o valor tributável. Outra mudança significativa são os rendimentos isentos, não tributáveis ou exclusivos, que a longa data era de R$40 mil. Acima de 200 mil, então, você estará obrigado à declaração de imposto de renda. Outra mudança também, teve uma mudança significativa, é os bens e direitos, né? Que quem em 31 de dezembro de 2023 teve a posse, aquele que teve a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor superior a R$800 mil. Anteriormente era 300 mil. Então agora nós temos aqui um valor, né, de bens e direitos acima de 800 mil está obrigado. Ou seja, o conjunto de bens e direitos ali que a pessoa possua não é mais 300 mil, agora é 800 mil. Duas observações. Nós temos uma novidade e uma observação. Essa observação aqui, ela era uma novidade de 2023. Agora, ela não é mais novidade, né? Informações de bens imóveis obtidos de cartórios de imóvel, registro imóvel, né? Desde 2023. A Receita Federal começou a coletar informações através de uma declaração chamada DOI, que é a Declaração de Operação Imobiliária, né, fornecida pelos cartórios de registro de imóvel, ou seja, há um cruzamento de dados entre a declaração de ajuste anual, declaração da pessoa física, e essa declaração dos cartórios, né, de registro de bens imóveis. A novidade, seguindo a mesma linha, é que a partir de agora, a Receita Federal do Brasil vai pegar informações de aeronaves obtidas diretamente da ANAC, ou seja, a partir de 2024. A declaração de ajuste anual vai ser, terá informação, né, provavelmente terá informação de aeronaves coletadas, né, pela Receita Federal diretamente da Agência Nacional da Aviação Civil. Isenção do imposto de renda sobre ganho de capital, essa situação não mudou, tá? Ela continua. Ou seja, aquele que optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre ganho de capital oferido na venda de imóvel residencial ou imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis ou imóvel ou imóveis, né, residenciais localizados no país, dentro do prazo de 180 dias. No caso de venda de mais de um imóvel, né, um ou mais imóveis, o prazo será contado a partir da data de celebração do contrato relativo à primeira operação. A aplicação parcial do produto da venda implicará em tributação de ganho proporcionalmente ao ganho da parcela não aplicada. Então, ou seja, a aplicação parcial do produto. Se eu destinar parte desse produto da venda aqui em parte de produtos, o restante deverá ser oferecido para cálculo de ganho de capital. No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção será aplicada no ganho de capital correspondente apenas à parcela empregada na aquisição de bens, isso é importantíssimo, imóveis residenciais. O contribuinte somente poderá usufruir do benefício uma vez a cada 5 anos. Produtor rural seguia 142.798,50 e agora, a partir de 2023, né, ano calendário 23, o valor foi atualizado para R$ 153.199,50. Quem obteve essa receita bruta está obrigado, superior, né, igual ao superior, ou que pretenda compensar prejuízos do ano calendário de 2023 ou anteriores. Se você pretende compensar prejuízos, ou seja, não optar pelo desconto simplificado de 20%, mas pretende compensar prejuízos da atividade rural, estará obrigado também a realizar a declaração do imposto de renda. Ganho de capital. Obteve em qualquer mês de 2023 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto.
Condição de residente. Isso aqui parece uma novidade, inclusive uma mudança na ficha de identificação do contribuinte. Vamos supor que o residente no exterior, a pessoa estava morando no exterior e passou a condição de residente no Brasil. Ou seja, ela retorna para o Brasil em qualquer mês. E nessa condição encontrava-se em 31/12/2023. Ou seja, você está fora do país, você volta para o Brasil e em 31 de dezembro você está na condição de residente. Então você tem que fazer aqui as informações, tem a ficha agora, atualizou essa ficha da declaração, tem que marcar aqui que residente no exterior passou a ser residente no Brasil em 2023, sim, coloca a data de retorno e aí preenche os outros dados e está obrigado a declarar, fazer a declaração, porque justamente esse preenchimento dessa ficha que vai fazer a identificação do seu retorno ao país. É importantíssimo, mesmo que você não tenha outras obrigações, né? Veja, a declaração de ajuste anual é um conjunto de obrigações, né? Se eu tiver obrigado em algum dos critérios, eu tenho que fazer, independente de renda, independente de patrimônio. Esse caso é um caso claríssimo, na qual você, mesmo que não tenha ali patrimônio ou renda que te obrigue, se você se enquadrar nessa condição, terá que fazer a declaração de imposto de renda. Por opção, conforme a Lei 14.754. Se você optou por declarar bens e direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta no exterior, como se fosse detidos diretamente pela pessoa física, nos termos de regime de transparência fiscal. Ou seja, se você se enquadra nesse artigo 8º da lei aqui, é preciso observar a lei, tá? E quer detalhar o seu patrimônio, fazer o detalhamento, então você, por opção, né, à medida que você faz isso, você está obrigado a fazer a declaração por conta da opção de detalhamento desses bens. Vamos seguir nessa lei, porque aí surge uma obrigatoriedade agora nos artigos do 10 ao 13, que é o titular de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares a este. E aí tem a ficha. Nós vamos mexer na ficha, terá uma atualização, né? Essa nova versão do programa, na ficha de bens e direito. Você pode perceber aqui que nós temos aqui indicativo. Se você tem a trust, você vai ter que informar aqui o país e tudo mais, preencher a ficha, ou essa segunda opção aqui. Qual é essa segunda opção? Optou pela atualização no valor de mercado, né, de 31/12/2023, ou seja, o valor de mercado nesta data de bens e direitos no exterior, nos termos do artigo 14 da mesma lei. Qual que é, ou no que nós podemos enquadrar como bens e direitos no exterior? Eu vou explicar aqui, porque aí você pode atualizar sobre a alíquota definitiva de 8%, um ganho de capital, tributando a diferença para o custo de aquisição. Eu vou dar exemplo, tá? Então aqui, quaisquer operações financeiras fora do país, depósito bancário, remunerado, né? Então esses direitos aqui, bens ou direitos, bens imóveis em geral ou ativo que representa direitos sobre bens imóveis, veículos, aeronaves, embarcações e demais imóveis sujeitos ao registro geral, ainda que em alienação fiduciária, tá? Mesmo que financiado, participações em entidades controladas. Então, se você se enquadrar num desses aqui, num desses grupos, aí nós vamos ter que fazer, por opção, tá? Se eu quero fazer uma opção de apuração de ganho de capital. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, ó. Custo de aquisição. Você tem um imóvel lá no exterior, por exemplo, 100 mil euros. O valor de reavaliação, o valor de mercado, é de 120 mil euros na data do dia 31/12/2023. Porque é a data que eu estou escolhendo para fazer a realização da atualização do valor do bem. Então eu vou fazer o quê? Fazer a conversão, a taxa da época, né? Muito provavelmente, se essa declaração aqui, se esse valor desse bem foi adquirido em 2022, claro que ele já vai estar na declaração de ajuste anual. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou atualizar esse bem. E para eu ter um ganho, né, eu adicionar aqui esse ganho de 130 mil reais, eu vou ter que oferecer
a 8% desse valor, ou seja, o imposto de renda sobre o ganho de capital de 10.430. Por exemplo, conforme o artigo 14 da lei. Eu tenho um valor lá fora, que para mim aqui custa R$500 mil, ele vale R$130 mil a mais, portanto eu posso atualizar ele agora, tá? Pagando apenas 8% do ganho de capital. Aqui nós temos uma situação interessante porque o ganho de capital ele tem uma alíquota de 15% de imposto de renda. E a legislação, para essa situação, ela permite ali ter uma alíquota aplicável de 8%. Na verdade, nós internamente aqui com patrimônio interno, né, nós não podemos fazer uma reavaliação de bens, né, não é permitido isso. Nesse caso, o bem que está lá fora, lá no exterior, ele pode ser atualizado bem, você coloca na sua declaração, você fala assim, ó, eu tenho uma casa lá fora, né, um carro, uma aeronave, você consegue atualizar ele, paga 8%. Aí você fala assim, mas por que eu faria isso? A intenção é que, se você tem a pretensão de vender esse bem e sabe que a apuração do ganho de capital é de 15%, se você traz esse valor a valor justo, valor de mercado, paga só 8% e tem a intenção e vai vender esse bem, então você está trocando uma alíquota, claro, de maneira geral, genérica aqui, uma alíquota de 15 por 8, então você está ganhando 7%. Vamos seguir as alterações na ficha de bens e direitos. Agora a bola da vez é a criptomoeda, ou seja, identificação do tipo de criptoativo com inclusão de códigos com a relação diretamente no programa, informações sobre custódia e obrigatoriedade do CNPJ do não custodiante. Ou seja, haverá aqui um rastreio muito mais afinado ou refinado do tipo de criptoativo que o contribuinte tem. Também tivemos alteração na ficha do alimentando, ou seja, agora é obrigatório CPF para alimentandos no exterior. Outra alteração é a informação sobre decisão judicial ou escritura pública, né? Então, na ficha do alimentando, nós teremos aqui uma novidade que é a informação da escritura pública ou decisão judicial, ou seja, são dois critérios importantíssimos, inclusive para ser considerado ali a pensão alimentícia como uma dedução, né? Uma dedução legal. Houve mudança também nas doações em 2023 para desporto, reciclagem, Pronas e Pronon, né? Um aumento de 1%, ou seja, a doação poderia ter chegado a 7%, 1% para o Pronon e 1% para o Pronas, 6% limite global para projetos que estimulem a cadeia produtiva de reciclagem, doações efetuadas durante o ano calendário. Se você não fez a doação em 2023, né, para fazer o abatimento aqui, é possível ainda fazer uma destinação, ou seja, você tem um imposto a pagar, você pode destinar um percentual do imposto a pagar a fundos tutelares da criança, dos adolescentes e da pessoa idosa, né? Com o DARF ali sendo pago até o dia 31 de maio de 2024. Por fim, penalidades, continua a mesma coisa, tá? A multa por entrega fora do prazo, a multa de 1% ao mês calendário, fração de atraso, lançada de ofício, isso aqui não mudou. A multa mínima também não foi alterada, tá? O valor mínimo ali é de R$ 165,74, o valor máximo correspondente a 20% do valor sobre a renda, o valor devido, né, que não foi apresentado até o dia 31 de maio de 2024. São mudanças significativas, sobretudo para a renda tributável, que não tinha uma atualização já fazia um tempo, mas a surpresa aqui é o rendimento isento não tributado ou exclusivo, que aumenta para R$200 mil. O valor que deve ser apresentado ali de bens e direitos, né, o conjunto de bens e direitos, mudou de 300 para 800 mil, isso para mim foi uma surpresa. O valor do produtor rural subiu um pouquinho, mas muito afetado pela tabela progressiva, então era esperado. O que mais? O criptomoeda, nenhuma surpresa, tá? A criptomoeda já está a Receita Federal já está dando atenção especial para o criptoativo, então nenhuma surpresa também. Algumas outras mudanças ali na ficha de alimentado.
a mudança significativa também em relação a bens do exterior. Isso sofreu ali uma alteração, inclusive tributação no que a respeito da lei que nós citamos aqui. Tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, dá um curtir aí, troca uma ideia, bate um papo comigo nos comentários, me diz o que você achou aí dessas mudanças e te espero nos próximos vídeos.